Eu vou dar minha opinião, porque nesse post um carinha falou: "Não, deputada, por que que a gente não segue os Estados Unidos e faz a nossa reserva estratégica em Bitcoin?" Cara, eu sou completamente contra, cara. Sou completamente contra uma reserva estratégica de Bitcoin em qualquer lugar do mundo, né? Como a gente tá no Brasil, obviamente eu vou falar pelo Brasil e não por outros países. Por que que eu digo isso pra você? Fala: "Pô, filho, mas você é contra o Bitcoin?" Você tinha que ser a favor. Eu sou a favor do Bitcoin. E por ser a favor do Bitcoin, eu sou a favor da liberdade, né? Então, o Bitcoin, para mim, a maior característica do Bitcoin é liberdade. E quando a gente fala de obrigatoriedade, liberdade com obrigatoriedade são coisas que elas são antagônicas, né? É os opostos, como é que é? O polos, como é que chama? Polos iguais, eles se expelem, não tem essa parada? Se repelem, né? Polos iguais se repelem, né? Não é isso? Então são coisas, para mim, são coisas muito distintas, né? E aí quando você fala que vamos criar uma reserva estratégica de Bitcoin, na minha cabeça, e não tem, acho muito difícil. Você pode mudar minha opinião em relação ao Bitcoin, ao o Estado ter ou não. O que você não pode mudar da minha cabeça é o seguinte: como que será adquirido o Bitcoin através do Estado? Como que vai ser adquirido? Porque fazer uma reserva estratégica de Bitcoin significa que o Estado brasileiro, ou qualquer outro Estado, estamos falando do Brasil, vai guardar Bitcoin. Como que ele vai guardar Bitcoin? Se o Estado não produz o Bitcoin, o que que ele vai fazer? Ele obrigatoriamente vai roubar o brasileiro através de impostos. E não existe essa ideia de, não, ele vai deixar de gastar com a saúde para comprar Bitcoin. Ou, ele vai deixar de gastar com a educação para comprar Bitcoin. Isso não existe. O imposto será aumentado, a carga tributária será aumentada, concorda não? Ou alguém acha que se por acaso uma reserva de Bitcoin for aprovada, nós vamos ficar no 0 a 0 de imposto, vai pagar só o que paga até hoje, não vai ter um centavo a mais. Né? Então, na minha visão, eu preferia, se a gente fosse falar de uma reserva estratégica de Bitcoin, eu preferiria que o Estado falasse assim: olha, vamos fazer o seguinte, todo brasileiro tem direito a ter Bitcoin. É um direito fundamental, como a saúde, a educação, saneamento, etc, né? A comida, né? Não tem essa parada? Então vamos fazer o Bitcoin, vamos tornar o Bitcoin como, porra, um direito fundamental? Beleza, então faz o seguinte, em vez do Estado comprar esse Bitcoin e custodiar por ele, e ele ter a decisão de quanto ele compra, quando ele compra e quando ele vende, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o imposto do brasileiro, vamos diminuir a carga tributária do brasileiro, e, ao invés do brasileiro pagar imposto para a gente comprar Bitcoin, deixa o brasileiro não pagar esse imposto e decidir se ele quer comprar esse Bitcoin ou não. Aí eu acho muito mais justo. Aí eu acho legal você ter uma reserva estratégica de Bitcoin. Aí você não tem uma reserva estratégica de Bitcoin do país, tem uma reserva estratégica das pessoas. E, como a gente fala que o Bitcoin é sobre liberdade, o fulano não quer comprar. Porra, não quer comprar, show de bola, a vida é dele, ele faz o que ele quiser. Tira o imposto dele, se ele quiser gastar com cachaça, é assunto dele. Né? Eu sou dessa ideia. Eu não acho que a gente tenha que tributar ainda mais a população. Obrigado. Valeu. Eu não acho que a gente tenha que tributar ainda mais a população para que o Estado compre Bitcoin, né? Mesmo porque. E aí, beleza. Esse é o primeiro ponto que eu acho difícil que você mude minha ideia nesse ponto. E aí, o segundo ponto é sobre a legitimidade, a legalidade, a responsabilidade do Estado em ter Bitcoin. Porque pensa comigo. Aí a gente vai questionar, aí eu tô aberto pro debate sobre isso, né? Que é o seguinte, porra, o Estado ter Bitcoin, ele já provou que ele não sabe lidar com a própria moeda que ele imprime, que é o que gera, né, que ele mesmo gera e que ele imprime, que é o tal do real. O Estado já mostrou que ele não sabe lidar com ele. Por quê? Porque ele imprime mais dinheiro, ele acaba gerando e obviamente aumenta a base monetária, aumentando a base monetária, o principal efeito disso é a inflação, né? Então, isso não é que aconteceu hoje ou ontem, isso acontece há 30 anos. Esse ano de 2025 vai completar 31 anos de Plano Real, né? E antes do Plano Real, nós já tivemos unidade real de valor, cruzado, cruzeiro, cruzeiro novo, um monte de moeda aí que a gente nem lembra, né? As moedas tiveram, né? A gente nem lembra as moedas que já existiram, né? Cruzado e tal. Então, o Estado brasileiro, ele não sabe lidar com dinheiro. Tá? Então, o próprio dinheiro que ele cria, ele não consegue lidar. Como que tu vai falar para mim que ele vai lidar
com dinheiro que ele não cria. Quer dizer, ele vai gastar dinheiro para comprar um dinheiro que ele não vai saber cuidar. Como que isso pode dar certo? Eu não vou nem entrar no mérito. Eu não vou nem entrar no mérito de, mas vai estar na mão de quem? Do Banco Central? Vai estar na mão de quem? Do governo federal, do presidente, do deputado? Quem que vai ser o órgão que vai do banco, da Caixa Econômica? Quem que vai cuidar desse Bitcoin? A custódia, né? Vamos falar agora da custódia. Vai ser através de um ETF? Vai ser numa carteira? Como é que vai funcionar isso? Não vamos nem entrar no mérito. Sacou? Não vamos nem entrar nesse mérito. O lance é, o Estado brasileiro, ele tem legitimidade para lidar com o dinheiro? Ele prova para mim que não. Não é um achismo meu. Não é, eu acho que o Estado brasileiro não sabe lidar com dinheiro. Não, ele prova pra mim. Ele mostra pra mim dia após dia. É só você ver o poder de compra do real nos últimos 30 anos. Vai completar 31 anos agora em abril desse ano. Nos últimos 30 anos. Ele conseguiu valorizar o dinheiro? Ele conseguiu deixar o dinheiro mais escasso? Ele conseguiu melhorar a vida das pessoas? Não conseguiu. Como que a gente acha que tendo Bitcoin o Estado vai fazer alguma coisa de bom? Agora, é claro que a gente tem que levar em consideração que é o seguinte. O Bitcoin, ele é livre para quem quiser comprar e obedecer à rede. Dessa forma, eu não consigo impedir. Então, veja, eu não estou aqui querendo impedir o Estado brasileiro a ter Bitcoin. Ou você a ter Bitcoin, ou determinada empresa a ter Bitcoin. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu estou falando sobre legitimidade do Estado poder pegar dinheiro das pessoas e comprar Bitcoin a bel prazer. É sobre isso que eu tô falando, tá? Porque se você for parar pra ver do modo... Vamos ignorar a função do Estado. Vamos ignorar. Vamos falar estritamente sobre Bitcoin. Esquece todo o restante. Vamos filosofar aqui só sobre Bitcoin, né? Se a gente falar sobre Bitcoin, e como a gente disse no início, Bitcoin é sobre liberdade, e a gente fala há muitos anos sobre a hiperbitcoinização, né? A gente fala, se você não viu esse termo ainda, muito provavelmente se você está entrando agora no mercado, você vai ouvir muito esse termo, que é a hiperbitcoinização. O que é a hiperbitcoinização? Seria um estado onde tudo seria precificado em Bitcoin. Então, não é que, sei lá, esse chip aqui, como é que chama isso aqui? Esse micro USB aqui, como é que chama isso aqui, cara? Essa memória aqui, esse cartão de memória aqui. Esse cartão de memória aqui não é que ele vai custar R$10. Ele vai custar, sei lá, cara, 100 mil satoshis. Sacou? Essa caneca aqui, não é que ela vai custar R$50. Ela vai custar, sei lá, cara, 50 mil satoshis, 30 mil satoshis. Sacou? Quanto custa esse celular aqui? 50 satoshis? 2 satoshis? 1 milhão, não importa. Isso seria a hiperbitcoinização, ou seja, tudo será... Essa é uma visão idealista bitcoiner, né? Muita gente vai dizer que é utópica. Ok, legal, vamos debater isso. Mas seria a visão onde nada é mais precificado em real, ou dólar, ou euro, ou o que quer que seja. A coisa toda virou Bitcoin, né? Então, quando você vai no mercado, você vai comprar um quilo de arroz, né? Quanto é o quilo de arroz? É X reais. Quando você vai comprar um carro, quanto custa um carro? É X mil reais. No caso da hiperbitcoinização, não existe X mil reais, X mil dólares, X mil... É tudo Bitcoin. Quantos satoshis? Ou vai comprar um imóvel, quantos Bitcoins essa mansão? Né? Esse carro, quantos satoshis, né? Então é mais ou menos por aí. Mas pra gente atingir essa utopia bitcoiner, que seria tudo cotado em Bitcoin, a gente passaria por governos e empresas também. Então, por exemplo, esses dias chegou um carinha no meu Instagram, a gente fez uma postagem lá sobre... Eu não vou lembrar agora se era BlackRock ou a Fidelity, uma dessas de ETF. A gente fez uma postagem sobre ETF e teve um carinha falando, os bitcoiners estão mamando nas gestoras de ETF, né? Nas grandes empresas, grandes gestoras. E na minha visão é o contrário, né? As gestoras estão mamando nos bitcoiners. Porque pensa comigo, né? A visão do carinha é o seguinte, não, o Bitcoin só tá subindo porque as empresas estão entrando. Só que o Bitcoin ele já prevê isso lá atrás. Se a gente quiser um mundo Bitcoiner, né, essa hiperbitcoinização que a gente fala, isso só vai acontecer se pessoas, empresas, governos, todo mundo passar por Bitcoin. Então não é o contrário, não é esses caras estão entrando e a gente tá gostando. Não, cara, esses caras estão entrando porque o negócio já ficou bom.
Eles estão vendo que esse é o momento, talvez, na cabeça deles, ideal para entrar. E aí a gente tá vendo muita gente entrando através de ETF, países, né, empresas listadas em bolsa, ou seja, empresas públicas. Cara, tem empresa hoje, você pega lá a MicroStrategy, os caras têm quase 450 mil bitcoins, cara. Quase 450 mil bitcoins. É muita coisa, né? Então, seria mais ou menos essa nossa reflexão aí, né?